Boa noite a todos, ao público aqui da Sociedade Espírita Jesus de Nazaré e também que estão nos assistindo nas redes sociais. Queremos inicialmente fazer a nossa prece para entrarmos nessa sintonia, nessa harmonia da espiritualidade que já está aqui conosco, olhando para o íntimo de cada um de nós, desde que nós adentramos nesta seara do Mestre Jesus. Senhor, de bondade, de amor, agradecemos pela vida, pelo aprendizado, pelos desafios que passamos e pelo crescimento que nos trazem. E que nesse dia, nesse momento tão especial, que nós possamos aurir as benesses do plano da luz e que essas luzes da fé, da esperança, nos acompanhem na nossa jornada durante esta palestra e também os nossos dias que virão, que assim seja. Hoje o nosso tema é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel é um espírito que traz um conhecimento bastante esclarecedor e amplia muito o Evangelho, principalmente o Novo Testamento. Então nos ajuda a entender os ensinos dos apóstolos, os ensinos de Jesus, também do discípulo Paulo. E hoje ele vem então nos trazer o tema O Tesouro Enferrujado para a nossa reflexão. E ele justamente se baseia numa frase do apóstolo Tiago, onde Tiago, no capítulo 5, versículo 3, fala: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujarão. Será que ele está falando das coisas materiais, desses dois metais tão preciosos, o ouro e a prata aqui no mundo material? Se Jesus nos falou que a verdadeira vida, o verdadeiro reino não é aqui, mas sim o reino dos céus. Certamente que Tiago quis sim fazer uma analogia com esses metais preciosos e algo que é muito precioso em nós, que é o sentimento. O sentimento é a faculdade daquele que sente, que percebe, que tem a sensibilidade. Porém, o sentimento nem sempre é positivo, nem sempre traz a sensação do bem, do divino. Tem também os sentimentos que são negativos, que nos trazem mal-estar, que nos trazem uma insatisfação. Mas aqui, especialmente, Emmanuel vai falar dos sentimentos positivos, de alguns desses sentimentos positivos, os principais. Mas ele vai falar desses sentimentos positivos que têm o propósito divino, mas que nós, infelizmente, deturpamos a aplicação desses sentimentos positivos, dessas virtudes. Porque a virtude, sim, a virtude traz o bem, a moral. E no dizer do Espírito Emmanuel, os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas,
se dirigidas para o bem, produzirão sempre em consequências os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. Ali ele vai nos falar então de como nós usamos o amor. O amor que no dizer dos espíritos superiores no Evangelho segundo o Espiritismo, o amor é então, depois da sensação, que no início nós temos instinto, depois, mais desenvolvidos, nós temos sensações, e por último, mais purificados, nós temos sentimentos, e o amor é o sentimento maior, é então o máximo do sentimento, é o ponto delicado do sentimento, é o amor. Entretanto, nós confundimos esse amor num amor egoísta, naquele amor que nós só sentimos prazer ou com a satisfação das nossas sensações, naquele amor em que pensamos somente no nosso bem e esquecemos do próximo. Jesus disse aos apóstolos: eu vos deixo um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E infelizmente nós não amamos o próximo como nos amamos. Não devemos amar mais o próximo do que a nós próprios, mas devemos amar de igual forma. E infelizmente nós pensamos mais em nós, no amor próprio, no que nos beneficia, quando o verdadeiro amor é incondicional. E quando amamos, às vezes, nós exigimos do outro uma retribuição, quando esse amor verdadeiro nada exige do nosso próximo. Ele também nos fala da beneficência, que a beneficência é um dos aspectos da caridade, como Jesus entende a caridade. A beneficência é a questão da doação das coisas materiais, ou abrir mão de algo que seria nosso, um direito, um bem material, para o próximo. Também no Evangelho, eles vão falar sobre a beneficência, os espíritos superiores, e também colocam: ó, pudesses compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que se olhe o outrem com o mesmo olhar como o qual se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Quantas vezes nós, para ajudarmos poucas pessoas, nós acabamos, às vezes, causando uma perturbação no ambiente, às vezes fazemos com que várias pessoas colaborem com aquela situação, quando nós, às vezes, poderíamos, nós próprios, poucas pessoas, poderíamos ajudar algumas pessoas. E nós vamos lembrar da beneficência naquele exemplo do óbolo da viúva, que é aquela passagem em que Jesus dá um ensinamento para os apóstolos e para nós também, para o porvir, quando ali aquelas pessoas que tinham muitas posses doavam muito na praça pública, e aquela viúva discretamente chegou e doou algumas parcas moedas, e Jesus disse que quem doou mais foi ela, porque aquelas moedinhas faziam falta para ela, era do sustento dela, ela deu uma parte do que ela necessitava para o seu próximo.
E Jesus, ainda no livro da Amélia Rodrigues, que é um espírito que o Divaldo Pereira Franco psicografa, ela tem vários livros e que conta muitas histórias de Jesus. Jesus disse que teve uma pessoa que doou mais ainda do que essa viúva. E os apóstolos ficaram, mas eles não entenderam. E o mestre então deu o exemplo de uma outra senhora que, após o trabalho árduo que ela tinha e que ela também usava, né, aqueles valores que ela ganhava para o seu sustento ou para o sustento da família, ela saía desse trabalho já cansada e ela ia até o templo para limpar o templo, porque ela não podia doar nada materialmente, mas ela ia ali, então, no templo, fazer a limpeza do templo gratuitamente. Que belo exemplo, né? Então, do voluntariado que essa pessoa fazia. Então, doava o seu tempo, o seu trabalho para auxiliar ali. Também ele fala, o Espírito Emmanuel, da fé, né? Que a fé muitas vezes também é usada para prejudicar, às vezes, até o próximo. Essas seitas, essas religiões, né, que às vezes entram em guerra, né, devido àquele fanatismo, então aquele sectarismo, essa divisão dessas religiões, muitas vezes, que acabam até ceifando vidas em função daquele pensamento fechado, com que acham que somente eles estão com a verdade, ou então, às vezes, até por um local que eles entendem que é sagrado, que é de direito deles, provocam guerra para defender esse lugar. Então, a fé, que deveria ser algo divino também, esse sentimento divino para nos elevar a Deus, é a linguagem para nós chegarmos até Deus, da confiança no Pai, dessa nossa elevação para conseguirmos sentir a presença divina na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso coração, para nos sentirmos pertencentes a essa egrégora divina do nosso Pai maior, que ali está junto de nós, nos amparando, nos assistindo, nos fortalecendo. E às vezes essa fé é utilizada indevidamente. Também ele fala ali do zelo sagrado da existência, que quantas vezes nós vamos ali colocar o exemplo do aborto, as pessoas pensam que estão defendendo o seu direito de fazer o que querem com o seu corpo, esquecem que estão ceifando uma vida, estão assassinando uma vida que não lhes pertence, que pertence a Deus. Então, em nome desse direito pela vida, acabam às vezes tirando uma outra vida. E, entre outras situações também, a questão do perdão. Quantas vezes nós temos dificuldade para perdoar? E quando perdoamos, também colocamos condição nesse perdão. É um perdão que às vezes não esquece a falta do outro. E na primeira oportunidade, nós cobramos da pessoa. Quando nós perdoamos de coração, nós devemos esquecer aquela falta. Afinal, nós temos liberdade de escolha e escolhemos dar uma segunda chance para aquele irmão. Se continuarmos de tempos em tempos lembrando que nós perdoamos, nós não perdoamos essa pessoa. O perdão, ele deveria ser mais fácil se nós pensássemos que nós também erramos. Lembrando também da bem-aventurança que Jesus nos ensinou, bem-aventurados os misericordiosos, né? Aqueles que se colocam no lugar do próximo, que têm compaixão, que sabem que também são necessitados desse perdão, que alguém também irá lhes perdoar por algum erro cometido. E fala por último na humildade,
quantos de nós, às vezes, nos colocamos naquela postura de falsa modéstia, de falsa humildade, porque humildade não significa ter recursos materiais ou financeiros, mas é uma qualidade da alma, é uma qualidade divina, é a primeira. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, é a primeira bem-aventurança, é o que nós deveríamos nos colocar, sermos humildes, porque nós não somos melhores nem piores do que os nossos irmãos que caminham conosco. Às vezes nós podemos estar mais avançados em algumas partes, em algumas qualidades, em alguns sentimentos, o outro está em outras partes, mas nós temos que ter a humildade. Nós não somos melhor do que aquele que, por exemplo, faz um trabalho que ganha menos, que não é tão específico, mas todo o trabalho é importante. Aquela pessoa que abre uma porta, ou aquele que faz a palestra, ou aquele que atende na recepção, ou aquele que é um coordenador de um grupo, se tratando aqui da Casa Espírita, todos os trabalhos são importantes. Então, cada um de nós tem a sua função aqui na sociedade, no nosso trabalho, na nossa vida, mas temos que ser humildes, simples de coração, porque também nós seremos mais felizes, mais alegres, se assim nós procedermos. E Emmanuel diz o seguinte: faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Para isso é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Porque se nós não trabalharmos os nossos sentimentos na sua verdadeira acepção, no sentido, no propósito divino, nós vamos acabar, como o título dessa obra aqui do Divaldo Franco, Vidas Vazias. Então, nesse momento, nós temos tanto em termos de conforto, de tecnologia, mas por que será que a nossa vida está tão vazia? Por que nós não temos mais tempo, às vezes, para olharmos para dentro de nós, para a parte espiritual, por os sentimentos verdadeiros, na sua verdadeira acepção, sermos verdadeiros? Porque às vezes nós, quando concordamos com algo que no fundo nós não concordamos, não vimos aquilo como verdade, nós estamos projetando ali uma mentira. Então vamos ser verdadeiros, verdadeiros naquilo que nós fazemos, nos sentimentos. Vamos olhar nos olhos do nosso semelhante e vamos projetar ali essa compreensão, esse amor, essa capacidade de escutar. Não vamos perder tanto tempo com coisas fúteis, não vamos ser tão ansiosos, vamos ser mais tranquilos, vamos dirigir com mais calma as nossas vidas e também os nossos veículos, vamos ter mais tranquilidade nas nossas vidas, porque Jesus, Ele nos convoca à sua obra, ao seu reino de amor, à instituição do seu reino de amor. Assim como Ele convocou naquela época aqueles 12 apóstolos, aqueles homens simples. Como diz Emmanuel, eram pessoas simples, porque essas pessoas se identificariam conosco, com a humanidade. Porque Jesus, quando aqui Ele veio, Ele poderia ter trazido que reencarnassem muitos espíritos superiores que lhe ajudaram na construção do planeta. Ele que é o governador espiritual do planeta, Ele poderia ter trazido, convocado esses espíritos superiores, mas Ele chamou Pedro, um simples pescador,
um homem ainda rude, um homem que tinha lá os seus afazeres, a sua família, não tinha instrução. Ele chamou 2 jovens, um de 14 e um de 15, Tiago e João. Ele chamou outros simples pescadores para ali e outros afazeres para ali comporem com ele o seu colegiado apostólico. Se fôssemos nós, por exemplo, numa empresa, fôssemos o dono de uma empresa, talvez a gente não desse oportunidade para uma pessoa que nós saberíamos que essa pessoa iria nos trair e iria nos negar 3 vezes. Não daríamos a ela, talvez, a direção da nossa empresa. Ou nós não daríamos oportunidade para 2 jovens imaturos ainda, de boa vontade, mas ainda muito exaltados, muito ainda cruz. Nós não daríamos essas oportunidades. Talvez nós não chamaríamos Maria Madalena para trabalhar na nossa empresa se nós soubéssemos que ela era uma meretriz, que ela foi uma meretriz. Então nós não temos ainda essa condição de Jesus que via nessas pessoas o futuro deles. Jesus via em Pedro o Simão Pedro, aquele que iria dirigir a sua obra. Viu em João o futuro João Evangelista e Francisco de Assis, porque ele é a reencarnação, né? Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista. Ele não teria visto em Maria Madalena aquela mulher amorosa que iria dar a sua vida no final, né? Ela se dedicou tanto aos leprosos, ela amou de verdade os seus irmãos em necessidade e continuou seguindo. Tiago também, que era aquele menino, irmão de João. Tiago foi um dos primeiros apóstolos, foi o primeiro que deu testemunho na crucificação no ano de 44. E quando Jesus, então, nos convoca para a sua obra, convoca nós para a instituição do seu reino, todos nós aqui, ele não vê nós hoje cheios de imperfeições, com esses sentimentos deturpados, mas ele vê nós daqui a muito tempo. Ele enxerga em nós aquele espírito puro, capaz de transcender, então, as imperfeições de hoje, os sentimentos negativos de hoje e se tornar um anjo um dia, um espírito perfeito. Então, independente da nossa conduta de hoje, independente do que erramos, porque o erro também nos ensina, que a gente tenha certeza que Jesus, Deus, nosso Pai também, deposita em nós essa fé, essa confiança no porvir, que nós transcenderemos essas imperfeições e seremos esses espíritos, assim como foi Pedro, assim como foi o próprio Judas também, nas suas próximas encarnações, todos esses espíritos da codificação e lá da época de Jesus, que transcenderam as suas imperfeições humanas. E aqui então fica essa mensagem para nós, que a gente possa refletir e amarmos o nosso próximo. Chamamos então para fazer a nossa prece. Bom, com essas belíssimas palavras, com certeza nós temos que cada vez mais refletir naquilo que a Simone nos coloca, que é seguir o Mestre da melhor forma possível. Então convido a todos vocês a cerrarem os olhos enquanto nossos irmãos médiuns preparam-se para receber o passe astral. Vamos desligar totalmente dos nossos pensamentos e nessa harmonia que nos foi colocada,
Agradecemos ao Senhor da vida, que nos deu a oportunidade de estarmos nesta casa de amor. Cristo, muito obrigado que das estrelas nos coloca em uma das tuas casas bem-amadas, como inúmeras outras que há a Terra. Muito obrigado pelo planeta, pelo momento que estamos. A cada dia que passa, recuperamos o passado e plantamos o bem para o futuro. Que o verdadeiro simples cristão espírita se faça presente em nossa vida, em nossas atitudes, 24 horas por dia, para colocarmos em prática as tuas lições. E através delas, absorvemos o amor e podemos dividir para com todos. Perdoai-nos, Senhor, nossas pequenas, nossas fraquezas morais, mas acima de tudo, esteja conosco sempre na tua paz e no teu amor. Muito obrigado, Senhor do Universo. Que a divina misericórdia esteja com todos, hoje e sempre. E que assim seja.